fazer a obra em nossas vidas. O Teu nome é poderoso para nos abençoar em tudo. O Teu nome é grande, o Teu nome é tamanho, o Teu nome é tremendo. Vem, Senhor, e faça por nós, faça a obra em nossas vidas. Com o Teu nome que é todo poderoso, faça uma obra em nossas vidas. Faça uma obra sobre a casa de Deus, com o Teu nome que é todo poderoso. Faça uma obra, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Manifesta o Teu poder. A nossa fé e confiança é no Senhor. A nossa determinação está em Ti. Oh, Pai, nós não vamos duvidar, nós não vamos retroceder, nós não vamos parar, nós vamos permanecer na fé. Confiantes no Senhor, confiando na Tua palavra, confiando, Pai, na Tua forma de agir, de trabalhar. A nossa fé e confiança é no Senhor. A nossa fé e confiança está em Ti. Eu sei que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é grande. Ai, vem, 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 vem. Vem sobre a minha vida. Vem, vem, Pai, manifesta o Teu poder. Vem, vem, Deus, me abençoa. Vem, 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 Deus, transforma a minha vida, muda a minha história. Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és todo poderoso. O Deus que faz muito mais além do que pedimos e pensamos. Cumpra-se em nossas vidas a Tua palavra e a Tua vontade. Cumpra-se em nossas vidas o Teu querer. Cumpra-se em nossas vidas o Teu verdadeiro propósito, Deus. Oh Deus, em Ti eu confio, e na Tua palavra a minha fé está posta. A minha fé e confiança é no Senhor. A minha fé e confiança é aquilo que ensina as Tuas Escrituras, é aquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Oh, a minha fé e confiança está em Ti. E no Senhor eu vou confiar, e no Senhor eu vou orar, e no Senhor eu vou clamar, pois eu creio que da parte do Senhor obterei resposta a todas as áreas da minha vida. E você que crê, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu coloco todas as áreas da minha vida debaixo da Tua proteção e da Tua direção. Fale comigo nesta noite, pois eu quero ouvir a Sua voz, a voz da palavra. Fale ao meu coração, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar. No banquinho aí, ou no da frente, de trás, tem o estudo da palavra de hoje que a pastora vai pregar, e você pode pegar aí, ou no banquinho da frente ou do lado, a folhinha do estudo. Hoje eu vou trazer uma palavra do ensinamento das Escrituras, porque nós vamos começar nos domingos, né? Comecei hoje de manhã, vou falar também agora à noite dessa mensagem. Nós vamos começar um estudo falando sobre os nomes redentores de Deus. E nós vamos estudar dentro desse estudo e também dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. Diz assim: os nomes redentores de Deus. Estamos dando início a um estudo que nos fará perceber que a misericórdia do Senhor sempre esteve presente na existência humana, pois Ele tem o propósito de trazer de volta o homem à comunhão com o seu Criador e se revelar a este através de sinais e maravilhas. O Senhor Jesus pagou o preço total da nossa redenção. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo de número 20. Aqui diz assim, olha como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Olha que mostra na palavra de Deus todo o cuidado que Deus teve com a sua criação desde o início, seja com o homem e com a mulher. E tanto que Deus ali, Ele já deixa um plano de salvação em pensamento para se tornar realidade no tempo certo. E esse plano de salvação, ele foi dado na pessoa de Jesus Cristo. E pela pessoa de Jesus Cristo, o preço que era muito alto, que foi pago. Ou seja, um preço que era altíssimo, foi pago pela morte de Jesus, o que? Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Lógico que Jesus ao terceiro dia, ressuscitando e nos dando vida e vida abundante. Mas olha para você ver, o preço ele foi muito alto, ou seja, ninguém precisou pagar por ele. Por quê? Foi um dom gratuito da parte de Deus, que é o que? A graça. Mas Jesus pagou o preço, ou seja, Jesus ele derramou ali todo o seu sangue na cruz do Calvário. Então nós fomos comprados por um alto preço, ou seja, pelo preço de sangue da redenção de Jesus, o que? Na cruz, em obediência a Deus, em obediência ao Pai. E continuando aí no estudo na folha, diz assim: de modo que nada temos a pagar pela nossa o que? Salvação. Até mesmo porque não tínhamos como liquidar o alto preço exigido pela justiça e santidade de Deus para a nossa redenção. Esta é a razão da salvação ser gratuita para nós, porque custou um alto preço para Jesus. Então a salvação ninguém precisa pagar por ela, porque o preço já foi o quê? Foi pago. Foi um preço muito o quê? Muito alto, pela morte de quem? De Cristo. Então esse é o motivo do dom, a salvação ser um dom que gratuito da parte de quem? De Deus. Por isso que a pessoa, ela alcançar a salvação, ela precisa receber o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente e Salvador de sua quê? Sua vida, e reconhecer aquilo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, e entender que o preço já foi o quê? Já foi pago. O preço foi alto, já foi pago. Abra a sua Bíblia aí, os Salmos 49. Salmos 49, nós vamos ler versículos 7 e 8. Diz assim as Sagradas Escrituras. Salmos 49, 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. O que quer mostrar aqui? Que seria impossível alguém conseguir pagar pela salvação, porque isso seria o quê? Um preço o quê? Caríssimo.
E foi um preço caríssimo, foi um preço de sangue. Foi da morte do Deus, ou do único Filho de Deus, até o instante, que era Jesus Cristo. Ninguém faria o que Jesus fez. Ninguém pagaria o preço que Jesus pagou. Ninguém daria a sua vida pela humanidade, por outras pessoas que ainda iriam surgir e nascer. Esse preço, quem conseguiu pagar foi Jesus. Ninguém conseguiria pagar. Nem se a pessoa tivesse os maiores recursos ou as maiores riquezas existentes, ela nunca conseguiria comprar a salvação. Ela nunca conseguiria realizar esse êxito. Ou seja, a única forma de se alcançar salvação foi dada pela pessoa de Jesus Cristo. A única forma de se ter salvação foi dali Jesus pagando o quê? Pagando o preço. Jesus se entregando e rendendo-se em nosso lugar, rendendo-se em nosso favor. E nós precisamos entender isso e valorizar o preço que foi pago e entender que o nome de Jesus é poderoso. É um nome que está acima de todo o quê? Todo nome. E a gente reconhecer o que Jesus fez, o quê? Fez por nós. Uma forma de nós sermos abençoados aqui terrenamente e vermos as bênçãos de Deus se tornar uma realidade na nossa vida é haver em nós esse reconhecimento que ninguém com o seu recurso, nem com a sua maior riqueza, conseguiria de jeito nenhum comprar a salvação. E o preço já foi pago pela morte de Jesus Cristo. E continuando aí o estudo da palavra de Deus, diz assim: nome de Deus. A Bíblia utiliza diversos nomes para referir-se a Deus, sempre destacando que seu verdadeiro nome é impronunciável, representado pelo tetragrama Yahvé. Deus nunca especificou um nome próprio para si em suas manifestações aos profetas do Antigo Testamento. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Então Deus mostra com esta resposta a Moisés que Deus seria revelado e conhecido pelos seus sinais milagrosos no Egito, e não por um nome específico. Sendo assim, os nomes que se referem a ele são formas de lembrar e manter vivo os aspectos de sua divindade e eternidade, bem como sinais que foram feitos ao longo do tempo. Então Moisés ele ficou preocupado, perguntando assim para Deus, O Deus vou ter que chegar lá e falar diante lá do Egito e apresentar alguém e falar quem havia me enviado. Porque o Senhor falou que eu tenho que ir lá e libertar o povo. Então eu preciso de ter uma referência para chegar lá e falar com aquele povo que me enviou. Aí dá um exemplo aqui, que Deus não fala um nome específico, do nome dele a Moisés, mas ele fala assim: olha Moisés, fala lá que o eu sou te enviou e que eu sou o que sou. Ou seja, Deus ele se refere a ele como eu
eu sou nessa passagem. Por quê? Deus queria que no Egito as pessoas o conhecessem pelos seus milagres, pelos seus sinais, pelos seus prodígios e não por um nome específico. Por quê? Naquele tempo e naquela situação, isso traria o quê? Maior peso e maior autoridade. As pessoas entenderem e conhecerem a pessoa de Deus, ou seja, pelo manifestar ou pela manifestação do poder de Deus naquele lugar. Isso é um exemplo, irmãos, que talvez o Egito, muitas das vezes, representa ali em certas situações do mundo. Então, aquela pessoa que ainda não conhece Deus, não entende a palavra, não entende as Escrituras, muitas das vezes ela vai precisar o quê? De sinais, prodígios, milagres, né? Para ela poder começar a conhecer Deus e acreditar. Então, muitas das vezes, essas pessoas que estão no Egito, como a pastora mesmo falou, ou seja, vivendo o mundo, Deus ele se apresenta dessa forma. Talvez quando você veio até Jesus, Deus se apresentou para você dessa forma, através de sinais, maravilhas, milagres, prodígios. Aí depois que você foi conhecendo e entendendo a essência de quem? De Deus. Porque aí você foi se libertando, a sua vida foi mudando, você foi entendendo a palavra, você foi entendendo as Escrituras. E a partir do momento que você começou a entender as Escrituras, a sua vida foi o quê? Mudando. E foi te aberto um entendimento, uma clareza da pessoa de quem? De Deus. Então aqui mostra que muitas das vezes Deus ele vai se mostrar assim às pessoas que se encontram ali em dúvida, que não entendem quem é Deus, ou que não conseguiram se pronunciar diante da pessoa de quem? De Deus. Então a pessoa ainda não entendeu, não compreendeu. Então Deus falou para Moisés: você vai lá e vai se mostrar, diz que o eu sou te enviou. Que não era por causa de um nome, mas era por causa daquilo que Deus faria, da obra redentora que Deus realizaria através do ministério de Moisés no Egito, que Deus ficaria o quê? Conhecido. Você quer ver Deus ali, irmãos, ser conhecido na sua vida e as pessoas perceberem que você é uma pessoa de Deus? É quando as coisas começarem a acontecer, quando você começar a obedecer às direções da palavra. Aí as maravilhas, os milagres, os prodígios, né? Os sinais serão o quê? Claros. Lógico que a gente não pode ser aquele cristão Tomé, e só acredita o quê? Vendo. Mas quando a pessoa ainda é descrente, ou quando a pessoa ainda não tem entendimento, Deus vai se mostrar a ela com sinais e prodígios de início, até ela começar a entender quem é Deus, até ela começar a entender ali quem é a pessoa de Deus verdadeiramente. Então, mostrando aqui que Deus, nessa passagem, ele se mostra não com um nome específico, mas com sinais, maravilhas, prodígios realizados, ou seja, uma obra sendo realizada e sendo feita ali através do ministério de Moisés. Amém? Continuando. Diz assim, então, continuando aí, ele ia fazer isso, bem como os sinais que foram feitos ao longo do tempo. O significado de Elohim. A palavra Elohim no hebraico significa governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses, obras ou possessões especiais de Deus, e também o verdadeiro Deus, na concordância de Strong. Portanto, dependendo do contexto em que é apresentado na Bíblia, pode ter diferentes aplicações, exaltando características específicas de nosso Senhor, como nos exemplos abaixo. Então, Elohim,
você vai ouvir falar esse nome, Elohim, né? É um nome específico da pessoa de quem? De Deus. Ou também que se mostram características da pessoa de Deus. E nós vamos ver alguns nomes durante esse estudo que mostram características do mover e do agir de quem? De Deus. Irmãos, e o mais importante é a gente conhecer Deus na sua o quê? Na sua essência. Conhecer Deus o quê? Na intimidade, na vida de oração. Porque se a gente conhecer Deus na vida de oração e a gente for uma pessoa praticante da palavra e a gente entender que no nome, né, em cada nome que nós vamos aqui citar, que é uma característica de Deus, há poder e autoridade, nós vamos começar a assumir bênçãos na nossa vida que a gente ainda não tinha assumido por não entender ou por não compreender o significado de quanto Deus é poderoso, de quanto Deus ele tem um domínio sobre todas as coisas, de como Deus é a maior autoridade aqui existente. Então isso vai te abrir o entendimento. Vai te abrir o entendimento para você entender como que o nosso Deus é poderoso e como que a autoridade está posta sobre a vida dele e como a autoridade de Deus ela pode se manifestar e se mostrar real sobre as nossas vidas a partir do momento que nós nos tornamos um praticante da palavra da verdade. Por isso, né, eu tenho que falar que esse mês de maio, além de ser o mês do trabalhador, vai ser o mês que dá decisão. Porque se você se decidir, né, viver o que a palavra de Deus diz, não é? Praticar o que as Escrituras dizem, você vai entender que tudo que Deus vai fazer, vai realizar, existe uma autoridade. E se Deus ali falou, o quê? A palavra. Se Deus ali deu uma ordenança, está ordenado. Se Deus ali decidiu fazer algo em nosso favor, realizar algo na nossa vida, e a gente entendeu isso, aquilo vai acontecer e vai se tornar uma realidade. E você vai entender, através desses estudos, como que os feitos de Deus são poderosos. E como que o nome de Deus sobre a nossa vida, em obediência à palavra, pode fazer com que o poder de Deus se manifeste em áreas e em setores da nossa vida e as coisas aconteçam em nosso quê? Em nosso favor. E aqui nós vamos ver um exemplo da palavra de Deus que está lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então diz assim, né? Exalta a majestade de Deus, mostrando como um ser forte e poderoso. Então você precisa saber que Deus é criador. É Ele que fez todas as coisas. Então o domínio de toda a criação está nas mãos de quem? De Deus. Irmãos, eu falava isso em algumas pregações, já trouxe essa mensagem falando que só Deus é criador. O resto, né, ali que se cria é uma cópia daquilo que Deus o quê? Já fez. A pessoa não cria, criador é quem? É Deus. A pessoa vai copiar algo que já é existente, já foi feito. Aí se diz que foi uma descoberta, mas não é. Já havia sido feito pela pessoa de quê? De Deus, porque Deus é criador. Na verdade, o domínio está sobre todas as mãos, né? O domínio está sobre as mãos de Deus, de tudo. Você vê que se a pessoa precisa, né, buscar um elemento químico, ela encontra na natureza, não é assim? Quem fez a natureza? Deus. Se ela precisa de uma medicação, ela corre e busca o quê? Na natureza. Quem fez? Deus. Amém, povo de Deus? Se ela precisa escutar um acontecimento, algo que aconteceu, seja agora, ou seja no passado, ela vai buscar algo que Deus o quê? Já fez.
Ao que Deus o quê? Criou. E não se engane, muitas pessoas, elas utilizam até a palavra de Deus e a Bíblia para buscarem esses acontecimentos e estudarem e fazerem o quê? Descobertas. Mas o Criador de tudo é quem? É Deus. É nele que está assentada toda a sabedoria. Aí imagina, você quer ser uma pessoa vencedora na sua vida, tenho certeza que você quer. Você quer ser uma pessoa decidida, que vai obter sucesso em tudo que você faz, tenho certeza que você quer. Você quer ser uma pessoa que tem uma direção boa, uma sabedoria boa para tomar decisões, eu tenho certeza que você quer. Então, quem tem que estar no controle e no domínio da sua vida? Nas suas decisões diárias, nos seus comportamentos, nas suas falas, naquilo que você vai decidir realizar, fazer, é Deus, porque Ele é o Criador, é Ele que tem todo o poder. Talvez o que você vai realizar, o que você quer fazer, ou aonde você quer chegar, Deus já tem uma direção pronta para você. E se você ora, e se você pergunta para Deus, se você busca em Deus, Deus vai te dar a direção certinha do que fazer, de como fazer e de como realizar. Porque o Criador é Ele. Ele que é o dono de tudo. O poder da criação está em Deus. Como eu falei. Aí Deus vai te instruir, ó. Tem essa atitude, tem esse comportamento, faz desse jeito. Porque aí vai acontecer. A importância da gente entender Deus como o dono do poder, ou Deus como aquele que tem que estar no controle da nossa vida, no controle das nossas decisões. Aquele que comanda a nossa vida, aquele que dá o aval para você falar, né? Aquele que dá o aval para você ir lá o quê? E realizar uma obra. Aquele que dá o aval para você falar assim, não pode ir, né? Assina para você ir. Esse é Deus. Melhor coisa da vida, irmãos, é você ter a assinatura de quem? De Deus. De saber que Deus é contigo. E você vai falar assim, eu vou fazer, vou realizar e vai dar certo. Eu vou fazer, vou realizar e vou obter o quê? Sucesso. Eu vou fazer, vou começar e isso vai acontecer na minha vida, porque é o Criador que está no comando, é o Criador que está na frente, é o Deus todo o quê? Poderoso, é o Elohim. Amém, povo de Deus? Então nós precisamos dessa comunhão, desse compromisso com Deus e entender. E diz aí, continuando, um outro exemplo. Esse exemplo está descrito lá em Gênesis capítulo 3, do versículo de número 5. Lá diz assim: porque Deus sabe, né, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nesse outro texto, Elohim retrata um Deus que tudo o que sabe. Então, nesse texto, nesse versículo específico, é retratado Deus como aquele que tudo o que sabe. E Deus realmente, irmãos, Deus ele sabe de todas as coisas. Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe o que a gente fala, não é assim? Deus sabe aonde a gente vai, com quem a gente anda, não é? Deus sabe o que a gente anda fazendo por aí, que atitudes ou quais proporções a nossa vida tem tomado. É por isso que nós não podemos nos deixar ser enganados. Lembra da Eva? Por que a Eva foi enganada? Porque ela preferiu ouvir a serpente do que ouvir a quem? A Deus. Será que ela não entendeu que Deus sabe de todas o quê? As coisas, que Deus sabe o que é melhor para a gente? Então, quando Deus falou para ela que não era para comer, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque Deus sabia qual era o melhor para ela e para Adão. Mas ela deixou ser enganada, mesmo ela sabendo que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é o Elohim, o Deus que tem todo o conhecimento. E ela deixou ser enganada, e ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ainda ofereceu a Adão
E Adão não foi enganado. Adão comeu o que foi oferecido e ele comeu. Mas ele não foi enganado pela serpente. Amém, povo de Deus? Ele comeu. Olha para você ver que falta de entendimento. Se Deus é o Elohim, que tem todo o conhecimento, sabe de todas as coisas, Deus não saberia o que era melhor para Adão e para Eva? Lógico que Deus sabia. Deus não sabia o que ia acontecer lá na frente? Se eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal? Lógico que sabia. Por isso que Deus falou: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Irmãs, a gente tem que reconhecer isso. Deus é o Deus de todo conhecimento. Se Deus está falando que não vai dar certo aquilo, a gente não precisa insistir. Mas se Deus vai falar, não pode fazer, pode realizar, você vai e faz, e vai acontecer. Amém, povo de Deus? Por isso que tudo tem que ser debaixo de oração. Tudo tem que ser, tudo que vai iniciar, tudo que vai começar. Você tem que buscar a direção de Deus, o quê? Se Deus falar contigo, não sou contigo, pode ir, faz isso. Mas se Deus falar, não, essa situação, não faz desse jeito não, tem esse comportamento não usa essa fala não, não toma essa atitude não. O que nós temos que fazer? Mais do que rapidamente, obedecer a Deus. Porque Elohim, o Deus que sabe de todas as coisas, Deus que sabe que vai dar no nosso presente, mas também vai dar lá no nosso o quê? Nosso futuro. Que só pertence a quem? A Deus. É o Deus que sabe o dia de amanhã. Que pode haver, pode ser que nem haja. Amém, povo de Deus? Mas é Deus que está no controle. E é Ele mesmo que precisa estar no controle. Então, se Deus sabe os meus pensamentos, conhece meu coração, sabe que eu vou realizar o que eu vou fazer, então Deus ele vai me aconselhar para me fazer o que é o quê? O que é certo. Deus vai te aconselhar para você fazer o que é certo, para você não precisar padecer, para você não precisar sofrer, para você não precisar sofrer dano o quê? Dano algum. Por isso que o nosso entendimento precisa ser aberto com clareza. Entendermos, compreendermos a vontade de Deus. Que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, o quê? Ela é agradável, diz as Escrituras. Agradável, perfeita, tudo diante de quem? De Deus. Para que se cumpra a vontade, melhores planos de Deus para a nossa vida. Deus sabe que é melhor para a gente, amém, povo de Deus? E na verdade Deus sabe de todas as coisas. A Eva só se deixou ser enganada. Ou seja, aquela foi muito ingênua. E até um pouco ali, ela deixou um pouco de lerdeza entrar na vida dela. Por quê? Se Deus sabe de todas as coisas, então Deus sabia que ela não deveria estar dando ouvido o que? A serpente. Deus sabia daquilo que estava se passando. Ali mesmo ela poderia ter o quê? Repreendido a serpente, deixado ela falando sozinha e buscar a Deus, chamar Deus ali, perguntar para Deus, se ela tinha o quê? Alguma dúvida. Olha você ver como é que ela não foi esperta. A Eva se achou esperta, mas não foi esperta. Porque ela não poderia ter chamado por Deus e perguntado para Deus sobre isso, não é? E ela não fez. Amém, povo de Deus? Então nós fomos, que nós tenhamos esse entendimento de buscar sempre as direções de quem? De Deus, para nós não tomarmos nenhuma decisão depois precipitada que ocasione danos à nossa própria vida. Você sabe que por causa da desobediência de Adão e Eva, você sabe o que aconteceu, eles foram expulsos ali no jardim do Éden para que eles não comessem depois da árvore, que você sabe que é gerada para a vida eterna, senão eles iam viver em morte eternamente. Deus falou, não, essa aí não dá para eles comerem não, e Deus teve que retirá-los do paraíso, por causa que eles já ali estavam em desobediência. Amém, povo de Deus? Vamos continuando aí. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 35
e versículo de número 39. Diz lá assim: a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, e nenhum outro há. Aqui em Deuteronômio, Elohim ilustra um Deus que é único, que detém o monopólio do poder e da autoridade. Ao afirmar ser único, descarta automaticamente qualquer outra força que não seja a dele. Diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Isaías 45, versículo 5. Aleluias, este é o nosso Deus. Então nós precisamos entender também que Deus é único e não há outro Deus. O próprio Deus declarou isso: não existe outro Deus. Ele é único. Ele é único. Você vai ver ele sendo chamado com os nomes redentores dele, do poder, mas ele é um só, único. Amém, povo de Deus? A gente não pode dividir a glória de Deus com ninguém ou com nada, nem dar especificações a outras coisas que não sejam Deus ou único. Então ele é único. E ele mostra aqui, nessa passagem de Deuteronômio, que toda a autoridade está sobre a vida dele, nos céus, na terra e debaixo aqui, da terra. Ou seja, a maior autoridade existente é Deus. Então não tem como as coisas darem errado na nossa vida. Se nós estivermos seguindo o Deus Criador, o Deus da Bíblia, o único Deus, ou nesse estudo chamado Elohim, o Deus que sabe de todas as coisas. Se nós estivermos seguindo Ele, Deus único, o único verdadeiro Deus da Bíblia, não tem como as coisas darem errado, porque nós vamos estar seguindo ao Deus que é Criador, ao Deus que sabe de todas as coisas. E além disso, o Deus que tem toda a autoridade exposta sobre as suas o quê? Mãos. E Ele diz: vai e acontece. Ele diz: faz e se realiza. E Ele diz: é assim e assim acontece. Amém, povo de Deus? Ele diz: abre, ele diz: fecha, fecha. Ele diz: inicia, se inicia. Ele diz: acaba, acaba. Sobre a vida dele está todo o poder e toda a autoridade. Não tem como tirar a autoridade de Deus. Por isso, se nós ali buscarmos em Deus e fizermos conforme Deus nos ensina, tudo dará o quê? Dará certo. Se nós fizermos dentro da palavra, dentro de uma vida de oração, e nos propusermos a andar segundo o caminho, segundo as Escrituras, todas as nossas decisões, objetivos, propósitos nessa vida darão certo. Tudo que nós nos propomos no nosso coração, em obediência à palavra, servindo a um Deus que é único, que é o Deus vivo, dará certo sobre as nossas vidas. Amém, povo de Deus? Então,